Eu preciso falar sobre algo bem pontual, que é quando tu bate o olho em um gráfico de corte, te aparece muitas vezes pelo Instagram, em perfis que tu segue, em trabalhos meus durante um curso, que são os mapas, ou seja, é a forma como a gente vai desenhar o nosso corte de cabelo. Muitas das pessoas que participam dos meus cursos, às vezes no pós-curso ou a turma do curso online, quando tem uma dúvida, manda esta dúvida ou uma foto de um cabelo. Qual a forma de eu me comunicar com quem tem essa dúvida? Eu preciso desenhar um projeto. O desenho tem que ser fácil, no caso, para a pessoa poder olhar aquele desenho que eu mandei e pensar assim: cara, entendi por onde eu começo, ou seja, como eu vou seccionar o cabelo. Presta bem atenção. Como eu vou seccionar numa sugestão, ou uma sugestão minha, para tu que está no nosso curso e me pede algo, por exemplo, Paulo, esse cabelo da atriz tal, esse cabelo, enfim, que eu te mando a foto, que é uma referência que uma cliente trouxe. Como que eu desenvolvo esse corte? Vou te mandar um gráfico de corte. E com a linguagem bem alinhada, a compreensão do gráfico, dos movimentos e depois um bom áudio ou vídeo, eu posso te ajudar sempre à distância. É isso que eu faço com os nossos alunos. Mas primeiro a gente precisa entender alguns detalhes. A primeira questão é nós entendermos que um projeto, ele começa pelas seções, ou seja, traços maiores que marcam como eu vou dividir o cabelo. A forma como vamos usar o pente e depois presilhas para separar as porções, baseadas em pontos de referência, recessão alta, coroa baixa, coroa, ponto mais alto, occipital, aonde que aquele mapa, que aquele gráfico está me mostrando, qual é o caminho, eu preciso observar isso. É na altura da orelha, é acima da orelha, é para trás da orelha que o desenho está chamando a atenção? Estas são as seções. Dentro das seções, geralmente todo gráfico terá as divisões. As divisões serão a forma como vou conduzir o corte na sugestão de um educador, por exemplo. No meu caso, quando mando uma sugestão para vocês, quando requerido, Paulo, como corto este cabelo, baseado numa foto, mando um mapa para vocês. Ou quando nos deparamos, por exemplo, com um gráfico nas redes sociais, em outros cursos, como eu faço a leitura. Primeira questão, seções. Os pedaços maiores, os pedaços que vão criar a organização de um corte de cabelo, ok? Dentro das seções, nós vamos criar ou vamos interpretar o gráfico, no caso, né, de quando eu te mandar o gráfico ou quando se deparar com ele, as divisões. Ou seja, Paulo, como serão as divisões? Elas podem ser verticais? Podem. Paulo, elas podem ser verticais em pivô? Pode. Em algum momento, podemos ter traços que marquem horizontalidade. Horizontalidade. Em algum momento, traços que mostrem que o corte foi construído em uma diagonal para frente. Em algum momento, pode conter, por exemplo, traços que mostrem que ele foi feito em diagonal para trás, dentro das seções. Ou em alguns movimentos, inclusive um zigue-zague. A divisão será a forma apresentada dentro das seções de como o cabelo foi conduzido, certo? Outra informação que a gente precisa quando a gente se depara com um gráfico. Nós precisamos interpretar se a mecha é móvel ou ela é fixa. Existem várias linguagens para isso. Algumas pessoas usam, por exemplo, em algumas escolas, usam um ponto para mostrar mobilidade. Vamos imaginar que dentro dessas divisões verticais, cada ponto representa uma mobilidade. Então eu sei que aquele gráfico tem uma seção. Dentro daquela seção eu tenho divisões e eu sei, pela informação, que dentro daquelas divisões eu vou andar com a mecha. A maior parte das escolas e da comunicação em relação a gráficos usa a seta para mostrar mobilidade, mas uma seta geralmente pequena. Muitos dos gráficos, eles têm dentro das divisões, que estão dentro das seções, uma informação.
Se ele não tem isso, nós podemos observar pela imagem do cabelo e deduzir, baseado na figura geométrica que ele cria em cima da técnica, se a mecha anda ou se a mecha é fixa. Mas muitas vezes na comunicação eu posso falar para vocês assim: pessoal, uma setinha menor. Isso significa que dentro daquelas divisões, no caso aqui representadas por verticais em pivô, o corte movimentou-se. Ou seja, dentro de um gráfico, cada divisão servirá de alimento para a próxima. No princípio básico de mecha móvel, imagine que entre uma orelha e outra, eu sou uma divisão, certo? Eu projeto o cabelo, geralmente ao centro, faço, lembrando da regra, né? Sempre, quanto mais curto o cabelo, mais rasa e fina é a tua divisão. Quanto mais longo o cabelo, a divisão pode ser um pouquinho mais espessa. No princípio básico de mecha que caminha, que anda, eu faço uma divisão, depois eu vou lá e me divido ao meio, abandono, olha lá, eu vou me dividir ao meio. Esta seção alimentará a próxima, que baseado nela servirá de guia. Aonde há uma seta pequena entre as divisões, mostra que aquele movimento foi móvel. Em alguns gráficos de corte, a gente utiliza algumas coisas legais, por exemplo, como uma seta maior. Por exemplo, uma seta que vem de um ponto até outro. Veja. Um exemplo, aqui tem setas pequenas, setas pequenas, setas pequenas. Mobilidade é o que está falando dentro das seções, as divisões com setas pequenas representam mobilidade. Quando tem uma seta maior que sai de um ponto e vai até outro, significa que neste ponto, aqui, a mecha deixa de ser móvel e se torna fixa. O gráfico está me falando. Deste ponto, penteado até um ponto fixo. E aí vem aquelas regras, tudo que é cortado em um único ponto ou em um ponto crescerá para o lado contrário ao qual foi penteado. Penteado para trás, o cabelo crescerá para frente. Penteado para frente e cortado, o cabelo crescerá para trás, criando figuras clássicas como o movimento triangular e o movimento do círculo. Para trás, triângulo, para frente. É muito variável. Planos de corte são como músicas. Planos de corte são partituras. Partituras. Ou seja, cada música tem uma organização de notas. Uma organização de notas. Mas mesmo preste bem atenção nisso. Cada música tem a sua partitura. Mas quando tocada em instrumentos diferentes, ela gera percepções diferentes. Tu sabe que é aquela música só pela sonoridade, pelo tom, pela escala, mas cada instrumento dá uma particularidade. A mesma música tocada em uma flauta dá uma sensação, tocada em um violão dará outra, em um teclado ou piano dará outra. Mas ela tem o mesmo projeto. Um corte de cabelo realizado dentro do mesmo projeto, dentro do mesmo gráfico, mas em texturas diferentes, ou seja, no cabelo liso, no cabelo ondulado, no cabelo fino, no cabelo denso, no cabelo cacheado. A mesma música terá sonoridades diferentes, ou seja, percepções diferentes. Então eu posso seguir o mesmo mapa, as mesmas notas, a mesma partitura, como um músico tocando, sabendo a hora que ele troca as notas. Eu posso realizar o mesmo movimento em cabelos cacheados, ondulados e tudo mais. Mas a sonoridade, a imagem vai ser percebida com uma diferença. Mas a nota, o tom, a técnica sempre será e deve ser percebida como a mesma. Graduação será graduação num cabelo liso, ondulado ou cacheado.
Camadas serão camadas num cabelo liso, ondulado ou cacheado. Camadas convexas ou iguais serão camadas convexas em um cabelo liso, ondulado ou cacheado. Camadas serão camadas em um cabelo mais curto e também em um cabelo muito longo. Nós temos que começar a observar o sutil. E é através do sutil que a gente consegue interpretar sempre cortes de pessoas que são referências e influenciadores de moda, como artistas, enfim, em geral, pessoas influentes na tua cidade que cortam um cabelo, mas ao tu observar esta pessoa, tu começa, primeiro, a saber o tom, dentro do tom a escala. E depois, pelo movimento, tu começa a fazer a leitura mental de um gráfico. Projeta dentro do gráfico as seções, dentro das seções as divisões e consegue criar